Foi já. Bom dia. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online, a nossa live. Eu creio que essa noite vai ser uma bênção. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra. E você que está chegando, no final nós vamos ter as orações. Então, quando estiver acabando, você pode fazer o seu pedido de oração. Amém? Glória a Deus. Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se chega mais alguém. Você pode ir convidando os seus amigos, os irmãos, e eu creio que vai ser uma grande bênção nessa noite. Amém? Então, o tema dessa noite, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você deseja ter? Uma vida de bênçãos ou uma vida de vitória? Uma vida de bênção ou uma vida de vitória? Essa é uma pergunta que eu quero deixar com vocês aqui no início. Amém? Vamos orar. Você que está em casa, você que pode, gostaria de te convidar para orar conosco. Em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos esse momento diante da Tua presença, esse culto online que está sendo transmitido aos irmãos, aqueles que frequentam a nossa igreja, alguns irmãos de outros ministérios, pessoas queridas que estão nos acompanhando, que talvez não façam parte de nenhuma igreja ou de nenhum ministério. Pai, eu peço que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, sobre cada um de nós que está nessa conexão, sobre cada um que vai assistir essa ministração posteriormente, porque a Tua palavra ela é viva, eficaz, poderosa, inspirada por Ti, Senhor. Então nós cremos que mesmo quem for assistir essa gravação posteriormente será abençoado pela Tua palavra no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa me dar graça nesse momento, que o Senhor possa falar através de mim. Eu me apresento diante da Tua presença nessa hora e peço a Deus que o Senhor use a minha vida para falar a Tua palavra, que eu possa ter convicção daquilo que o Senhor tem a falar e que cada um de nós possamos receber um alimento espiritual nessa noite. Pai, desde já eu apresento cada pessoa, quero repreender toda a ansiedade, Senhor, toda a inquietude, toda tristeza. Se tem alguém nos assistindo e está triste, está angustiado, eu quero repreender agora no nome de Jesus. Quero declarar que cada mente, cada ouvido está, Senhor, livre segundo o Teu sacrifício, está apenas cativo à Tua autoridade, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa cair em boa terra nessa noite e que haja frutos daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada casa que está assistindo essa ministração, cada bairro, cada rua, cada cidade, Senhor, cada estado aonde chegar essa ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, declaramos o Teu reino sendo implantado, o Teu reino chegando sobre essa casa, a Tua paz chegando sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Nós ainda estamos fazendo as quartas-feiras de forma online, ainda não temos uma previsão para voltar às quartas-feiras. Apenas aos domingos, às 18 horas, nós estamos fazendo presencialmente e também online. Você que está nos acompanhando, seja sempre bem-vindo ao nosso ministério, à nossa igreja. Você que é de outro ministério, que Deus também te abençoe. Você que não tem igreja, você que não vai em lugar nenhum, que Deus abençoe você também poderosamente. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus, não é propriedade de nenhum ministério, de nenhuma igreja.
ela é a palavra de Deus, independente de qualquer denominação. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, no capítulo 3. E o tema da nossa mensagem é uma pergunta. Então eu iniciei fazendo uma pergunta aqui para você. Se você quiser, você pode responder. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou olhando os comentários aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio está bom? A pergunta que eu quero fazer para os irmãos: o que você deseja ou o que você busca? Uma vida de bênção ou uma vida de vitória? Uma vida de bênção ou uma vida de vitória? Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta aí no coração de vocês. E nós vamos, no decorrer da ministração, descobrirmos o que Deus tem para nós. Uma vida de bênção ou uma vida de vitória. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Gálatas 3, verso 13 e 14, nós vamos ler agora. Diz assim a palavra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, existe aqui uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. E a palavra está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição no nosso lugar. Então, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Querido, Deus tem uma palavra de bênção para o seu povo. Através da vida de Abraão, Deus ele diz que vai abençoar Abraão. Todos aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados, e toda a sua descendência. E em Jesus nós temos acesso a essa bênção. Em Jesus nós temos acesso à bênção de Deus, e em Jesus nós temos um lugar para deixar toda a maldição da lei. Então, em Jesus está a nossa vitória, em Jesus está a nossa bênção. Amém? Então nós lemos aqui que em Jesus é o segredo da nossa vitória e da nossa bênção. Amém? Glória a Deus. Mas eu fiz uma pergunta aqui no início da ministração: se você deseja uma vida de bênção ou uma vida de vitória. É claro que nós temos direito diante de Deus a uma vida de bênção e a uma vida de vitória. Mas vitória não é a mesma coisa de bênção. Bênção não é a mesma coisa de vitória. São coisas completamente diferentes. Para eu ter a bênção, o que eu preciso? Eu preciso de obediência. Para eu ter a vitória, eu preciso de lutas. Eu preciso de vencer as minhas lutas. Então, queridos, vitória é diferente de bênção, assim como obediência é diferente de lutas. Deus nunca vai enviar para você uma maldição. As maldições já estão enviadas na lei. Você só vai ser amaldiçoado se você fizer algo para que essa maldição caia sobre a sua vida. Deus também vai enviar uma bênção à medida com que você tem obediência. Essas coisas são automáticas. O único esforço que você precisa ter é realmente se atentar para a obediência. Agora, quando você quer ser vitorioso, uma pessoa vitoriosa significa que ela passou por lutas. As lutas estão também determinadas no nosso caminho. E à medida com que nós vamos querendo viver algo novo, aparecem lutas novas, aparecem coisas que são barreiras, que são dificuldades.
e que nós temos uma também palavra de Deus a respeito de nós, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Querido, veja bem que isso é uma condição, ela não vai vir de forma automática na sua vida e nem na minha vida. Muitas vezes achamos que o fato de nós irmos para a igreja, nos converter, mudar apenas alguns conceitos, isso já vai nos garantir uma vida de vitória ou uma vida de bênção. Não. A vida de bênção e de vitória, elas são condicionais, não só a uma conversão, mas uma fé naquilo que Jesus já fez por mim e por você. Então, nós lemos aqui no início que Jesus ele nos livrou da maldição da lei e ele se fez no nosso lugar a maldição. Isso é uma vitória de Jesus na cruz, é uma vitória que nos garante a vitória, é uma bênção que vem até nós, porém existe uma condição: eu preciso crer nessa palavra. Então muitas pessoas, elas vêm do mundo com a vida destruída, muitas pessoas vêm do mundão cheio de maldições acontecendo na sua rotina. E elas vão para a igreja e elas se convertem. Muitas vezes elas deixam algumas práticas do mundo, mas a vida dessas pessoas não são abençoadas. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas mesmo assim não são livres, mesmo assim não prosperam, mesmo assim não vencem, mesmo assim não são abençoados. Então, existem duas coisas que a palavra de Deus tem para mim e para você. Uma delas é a vitória, outra dela é a bênção. Então, a pior coisa de um cristão, querido, é estar na igreja de uma forma hipócrita. Ele acha que está ali, ele tenta até conviver com a igreja, mas ele não tem a vitória de Cristo sobre a vida dele, ele não tem a bênção de Deus sobre a vida dele. O que tem de gente dentro das igrejas que não vencem nada, que não são abençoados, não alcançam a bênção. Por quê? Porque lhe falta luta e porque lhe falta obediência. Luta que eu quero dizer, amados, não é que falta oportunidade de lutar, falta a vontade de ir para cima, falta a garra. Muitas pessoas acham que o fato de ir para a igreja, uma oração vai mudar a sua vida. E eu quero dizer, a oração tem poder, muitas vezes até instantânea. Mas a maioria das nossas guerras vence-se com garra, com obediência e com fé. Então Deus está te chamando nessa noite, através da palavra, para despertar em você, para ativar em você a fé e a obediência, para que você tenha garra, tenha como lutar e vencer, mas também você receba a bênção. As lutas, a maioria das lutas, você vai vencer fisicamente. Algumas lutas são espirituais, mas a bênção é algo espiritual que está sobre a sua vida, ou que deveria estar sobre a sua vida. Então, amados, é necessário que eu e você tenhamos entendimento sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que nós possamos ser não só abençoados, mas também vitoriosos. Deus tem a bênção para você através da obediência. E Deus também tem uma vitória já concedida, que através da fé, da sua perseverança e da sua persistência, você alcança. Então, como que eu adquiro vitória, pastor? Eu preciso lutar, eu preciso ter o desejo de lutar. E como que eu adquiro a bênção? Eu preciso ser obediente aos princípios, à palavra de Deus. Então existem vitórias que vêm automaticamente por você ser abençoado. Tem um tipo de vitória que você precisa lutar. Então, querido, a bênção e a vitória andam juntos na vida de alguém que tem fé e obediência.
Então, talvez você fale assim: pastor, não é possível ter tudo na vida. Pastor, não é possível ser feliz constantemente, porque ainda que você é abençoado um dia, vence um dia, no outro você passa por uma derrota. Eu quero te dizer que não, isso é uma das mentiras de Satanás. As lutas vão vir todos os dias, mas em Jesus a palavra de Deus diz que eu e você somos mais do que vencedores. Você está aí comigo? Então você precisa nessa noite, conforme a palavra for chegando ao seu coração, você precisa decidir lutar e você precisa decidir obedecer. A luta e a obediência vão te garantir vitória e bênção. Amém? Então a bênção vem de obedecer e a vitória vem de lutar, vem de ter vontade, vem de ter perseverança. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 26, no verso 2. Provérbios 26, verso 2, diz assim a palavra. Olha que tremendo que essa palavra vai declarar para nós. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e não se atenta aos detalhes. E Deus está querendo falar coisas poderosas para nós. Coisas que vão alavancar a nossa vitória. Alavancar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero dar um pouco mais de ênfase aqui nessa ministração sobre bênção, sobre maldição, porque talvez você até tenha vontade de lutar, talvez você é uma pessoa esforçada, talvez você é uma pessoa que semeia muito, que planta muito, você é uma pessoa que trabalha bastante, talvez você é aquela pessoa que sempre está se esforçando, mas você não vê a bênção na sua vida, você não vê resultados, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que você entenda que talvez não seja só esforço, seja algo espiritual que esteja bloqueando, que esteja criando uma barreira para que você tenha mais prosperidade espiritual, para que você flua mais em Deus, para que você seja mais abençoado. Então, Provérbios 26, 2 diz assim a palavra: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Olha que poderoso. Por isso, queridos, que tem muitos cristãos dentro da igreja que não são abençoados. Muitas pessoas dizem assim: olha, ora por mim, porque o inimigo está furioso comigo. Mas eu quero dizer, querido, a Bíblia diz que a maldição só vem se houver uma causa. Não é que eu esteja querendo ser legalista demais, mas é o que a palavra diz. A palavra diz que a maldição sem causa não vem. Talvez você está dentro da igreja, batizado, crente já há alguns anos, e a sua vida não é abençoada. Talvez você está há anos no ministério, até faz as atividades da igreja, mas você não flui, a sua vida não prospera. E talvez você fique perguntando por que você é tão perseguido, por que as coisas não dão certo. Eu quero te dizer que provavelmente, segundo a palavra, há uma causa. Provavelmente há uma brecha, provavelmente há algo que esteja te atrapalhando. E eu quero dar aqui um detalhe que a maioria das pessoas, elas erram nisso. Então, pastor, eu posso estar dentro da igreja, sendo crente há muitos anos, lendo a Bíblia, pregando, ministrando, seja qual for o setor da igreja, e a minha vida ter maldições? É claro que pode. A palavra está dizendo aqui em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não virá. Então, querido, toda maldição ela vem por uma causa, principalmente na vida dos que conhecem a palavra. Se você pegar uma pessoa que não é cristã, que não é convertida, o inimigo pode até enganar ela e colocar uma maldiçãozinha de presente para ela sem causa. Agora, você que é cristão, conhece a palavra, a maldição vem na sua vida
se houver um espaço para ela, porque você conhece a palavra. Então, se você está vivendo a palavra, não tem espaço para que a maldição habite em você ou fique sobre a sua vida. Então, verso 3 diz assim, olha que tremendo esse versículo aqui de Provérbios 26, 3, nós vamos ler agora. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara nas costas do tolo. Olha que poderoso. Pastor, legal esse versículo, mas eu não entendi nada. Olha só, não vamos falar do tolo por enquanto, vamos falar do cavalo e do jumento. Para que serve o cavalo? O cavalo serve como meio de transporte. A palavra está dizendo aqui que para você conduzir o cavalo, você tem que dar açoites nele. Então a Bíblia está falando de conduzir, de caminhar, de direção. O burro, o jumento, ele é um animal extremamente bravo. Para que ele possa te obedecer, levar a carga, você tem que colocar um freio na boca dele. E aí você vai ter o que você quer com esse jumento, com esse burro. E o tolo, para que ele possa funcionar, ele vai levar algumas varas. É isso que a Bíblia está falando. A palavra está falando sobre consequência e sobre direção. Deixa eu pegar aqui o exemplo do burro. A palavra está dizendo que o freio na boca vai fazer com que você dome o burro. Uma das causas de maldição na vida de um crente é falar o que vem na cabeça. Crente jumento, crente burro, que conhece a palavra de Deus e que conhece o poder que há nas palavras e não tem uma vida próspera. O que precisa? Colocar um freio na língua, um freio na boca. Então, amados, você e eu que conhecemos a palavra, precisamos entender que nem tudo que sobe ao nosso coração podemos falar. Você está aí comigo? Muitos crentes têm a vida amaldiçoada por coisas que já saíram da sua boca. Pastor, coisas que eu falei antes de me converter? Não, às vezes coisas que você tem falado, que você falou hoje. Queridos, tem coisas que nós desabafamos que não precisava de falar. Ah, mas é um desabafo. Exatamente, é um desabafo que trouxe maldição. Você quer ver uma outra maldição? É quando você fala mal de um crente. Imagina que o crente ele tem um reino espiritual ao seu favor. Imagina que o crente ele tem um Pai poderoso. Ele tem o Senhor Jesus ao seu favor. E você também que é crente está falando mal de um outro crente. Como que fica o mundo espiritual que segundo a palavra age através da palavra? Você está aí comigo? Querido, se você entender pelo menos esse trecho da palavra, o seu lar, a sua casa vai começar a ser mais abençoado. Você está aí comigo? Abra comigo a palavra do Senhor em Salmo 109. E agora eu quero falar sobre algumas causas de maldição. Eu quero falar sobre algumas causas que muitos de nós nem sabemos que vai atrair maldição, mas que estão presentes na nossa boca, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, e nós precisamos nos atentar. Salmo 109 diz assim a palavra, a partir do verso 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Quem está falando esse salmo é o Salmo de Davi. Mesmo sendo o Salmo de Davi, é a palavra de Deus. Amém? Então, Davi tem um propósito de deixar registrado esse salmo. E olha o que ele fala aqui, para que você possa entender. Davi,
está reivindicando de Deus algumas coisas contra os seus inimigos. E ele lança as maldições sobre esses inimigos. Então nós vamos ver aqui a causa da maldição e o tipo de maldição. Verso 2: pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Boca fraudulenta. O que é uma boca fraudulenta? É diferente de uma boca mentirosa. A boca fraudulenta, ela dá uma aumentada. Ela tem o objetivo de incriminar as pessoas. Pode ser que aquela pessoa até errou. Pode ser que o que a boca fraudulenta está falando seja até em partes verdades. Mas tem um objetivo de incriminar as pessoas, de falar mal, de colocar coisas negativas, pejorativas, colocar culpa nos outros. Essa é a boca fraudulenta. E Davi está falando isso, boca fraudulenta e boca mentirosa. Mas a boca mentirosa eu nem vou citar muito aqui, porque crente sabe que a mentira é do diabo. E quem fica falando mentira, fica com a filha do diabo. É como você abraçar a filha do diabo e sair andando por aí. Então eu não vou falar muito de mentira, porque eu creio que a maioria aqui é crente. E o crente sabe que não pode mentir. Nem mentirinha, nem mentirona. Nem coisinha, nem coisona. Mentira é mentira. E é criação do diabo. Você está aí comigo? Glória a Deus. Então, verso 3. E eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa. Olha só, palavras odiosas. Pastor, o senhor está falando algumas coisas aí, tem calhado de ser coisas que eu tenho feito ultimamente. Querido, fique em paz, essa palavra não é para te acusar nem para lançar peso, é para trazer libertação. Se você faz ou tem feito, esse é o momento de você mudar de vida e começar a atrair a bênção de Deus sobre você. Verso 4. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Olha que poderoso. Em paga do amor tem perseguição. O que isso fala? Ingratidão. Irmãos, se tem uma coisa que atrai maldição, é a ingratidão. Você faz algo pelas pessoas e parece que não está bom. Ou as pessoas fazem algo para você e você ainda quer mais, você sempre critica o que as pessoas fazem para você e você não tem coragem de, no mínimo, ser grato. A ingratidão, irmãos, está presente na maioria das pessoas que vão na igreja. Hoje nós estamos vivendo dias de pessoas que são seletivas, pessoas exigentes, que querem tudo do bom e do melhor. E se alguma coisa, mesmo feita de coração, não sai como aquela pessoa gostaria, ela simplesmente usa mais a crítica do que a gratidão. Querido, eu não estou falando que nós não podemos ser exigentes. Eu não estou falando que nós não podemos gostar de coisas boas. Mas nós nunca poderemos deixar de ser gratos. Querida, a gratidão, além de trazer bênção na nossa vida, ela abre portas. E a ingratidão, além de trazer maldição, ela fecha portas, ela desfaz amizades, ela cria atritos entre familiares, ela destrói até casamentos. Por quê? Uma coisinha tão pequena chamada ingratidão faz um grande devastador estrago nos relacionamentos. Por quê? Está na palavra. E se está na palavra, se você não é grato, você vai trazer maldição sobre a sua vida. Você está aí comigo? Então, queridos, continuando aqui a palavra. Verso 6. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e o pecado lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Olha só a maldição que Davi
está lançando sobre essas pessoas que têm causa para receber essa ingratidão. Redução de dias. Você tem uma vaga de emprego, quando está tudo certo para ser sua, vem alguém e toma. Olha só o que a Bíblia disse aqui. Tomem outro o seu ofício. São maldições, irmãos. Às vezes a gente acha que é uma coincidência. Não, a Bíblia está relatando. Há uma palavra declarando maldição sobre alguns ímpios. Só que esses ímpios não são pessoas que não são cristãos. São qualquer pessoas que desobedecem os princípios bíblicos. Pode ser um cristão, pode ser alguém que tem ministério, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, um diácono, pode ser um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista. Alguém que simplesmente deixa de obedecer princípios. Verso 9: sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação. Olha só. Olha só essas maldições que a palavra está dizendo. Uma maldição que cai para a próxima geração. Sejam mendigos os seus filhos e busquem pão longe. Irmãos, eu não estou falando de gente que demora para chegar no trabalho. Eu estou falando de gente que demora muito. E que muitas vezes nem trabalhou o dia inteiro, o mês inteiro e nem conseguiu ter êxito. Querido, isso não é luta, isso é maldição. Existem algumas coisas que são lutas, existem algumas coisas que são maldição. Pastor, então quer dizer que tem coisas que eu passo que eu não precisava de passar? Exatamente. Algumas lutas que Deus vai permitir, você precisa vencer. Mas existem algumas coisas que você vive por falta de obediência e de entendimento. E muitas vezes porque você fala demais. Às vezes o inimigo pega palavras da sua própria boca e usa contra você. Crente sem entendimento. Crente que fala o que quer, o que pensa. Pastor, eu tenho um chamado de profeta porque eu tenho a boca dura. Não, querido. Você tem uma boca que atrai maldição. Profeta traz a vontade de Deus, mas não precisa falar o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Então, querido, muitos crentes vão ficando enganados, vão permanecendo, e os anos após a conversão vão se multiplicando, mas as suas vidas não se transformam em vidas abençoadas, porque existe uma causa. A Bíblia diz que a maldição sem causa não vem. Então toda maldição, principalmente na vida de um crente, tem que ter um motivo, e o crente precisa identificar isso para que ele possa ser abençoado. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-nos os estranhos do seu trabalho. Olha só, que os seus bens sejam confiscados. Olha uma maldição aqui, bens confiscados, que sejam despojados. Isso fala de assalto. Pastor, quem é assaltado está amaldiçoado? Não, querido, não é isso. Nós podemos passar por uma situação ou outra. Agora tem pessoas que são roubadas sempre, em todas as áreas, principalmente financeira. É despojado, é maldito, não prospera, não vai para frente. Quando pensa que está tudo bem, vem outra má notícia, foi roubado de novo. Isso é uma maldição. Então, queridos, analise comigo aqui o que a Bíblia está dizendo. Verso 12: não haja ninguém que se compadeça, nem que se favoreça os seus órfãos. Olha só, irmãos, tem muitos órfãos que ninguém se compadece. Existe uma maldição sobre isso. E não existe obra social, igreja com boas intenções que possam transformar pessoas que não estão dispostas à obediência da palavra. Por isso que tem muitas pessoas que a vida não dá certo. Eu já vi testemunho de mendigos, moradores de rua, pessoas órfãs que eram destruídas, que não tinha nada, se converteu e passou a obedecer a palavra. E tudo se transformou. A bênção veio no lugar da maldição. Teve uma época que eu fazia um programa numa rádio
E um ouvinte me ligou e ele pediu para dar o testemunho e depois eu conheci ele pessoalmente, o irmão Severino. Ele veio andando de Pernambuco, ele era andarilho. Irmãos, ele dormiu em casas, no meio da estrada, casas abandonadas, que ele entrou à noite, para passar a noite por causa da chuva. E quando ele acordou, ele viu cadáveres do lado dele. E ele veio para São Paulo andando, caminhando, dias, meses. E chegou aqui na Praça da Sé e se converteu com uma pregação. Irmãos, e o testemunho dele foi tão poderoso que Deus deu esposa, emprego, casa, carro. Então algumas maldições existem sim sobre a vida das pessoas. Agora, o que não dá para aceitar, amado, amada, é eu e você que somos cristãos ainda carregarmos maldições sobre a nossa vida por falta de obediência na palavra. Obediência na palavra, às vezes a gente acha que é tão pequeno, mas é vasto, como nós falamos aqui. Se você é uma pessoa ingrata, se você tem uma boca fraudulenta, se você tem frases de ódio, frases de perseguição aos aflitos, você está vendo uma pessoa aflita, fica colocando lenha na fogueira, não tem pessoas assim? Tem. Tem pessoas que não sabem como decidir. E aí tem aquele, às vezes é crente, que começa a pôr fogo só para ver no que vai dar. Querido, Deus te chamou para ser pacificador. Deus te chamou para trazer uma palavra de direção, não de confusão. Pessoas que andam em fofoca, irmãos, tem algo que o inimigo gosta de usar para fazer obra de arte, é fofoca. Então, queridos, é tempo de nós como igreja sabermos direitinho, controladozinho, o que sai da nossa boca. Querido, é melhor não falar. Tem hora que não é para você falar nada, tem hora que é somente o silêncio. Mas as pessoas vão me obrigar a falar, querido, até que te obriguem, há um grande tempo. Mas ninguém nem te obrigou, você já tem uma palavra de maldição fácil, pronta. E a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Querido, você não vai encontrar aquilo que está no seu coração fazendo reflexão. Você não vai encontrar o que tem no seu coração pensando. Você vai encontrar o que tem no seu coração, muitas vezes, daquilo que você fala. Você vai saber o que você tem na sua essência, muitas vezes, quando você passa por situações difíceis e a sua língua começa a vibrar de vontade de falar certas coisas. Mas se você tem uma essência purificada em Jesus, mesmo nos momentos difíceis, você vai controlar a sua língua. Pastor, é que eu tenho vontade de falar. Exatamente, é uma luta. E você pode ser vitorioso, vitoriosa. Às vezes a maior luta na vida de um crente é fechar a boca. Mas, querido, Jesus, ele tem como amansar você. Jesus, ele é poderoso para transformar aquilo que você costuma falar. A pastora está colocando aqui num comentário: enche a boca de água que passa. Eu já dei esse conselho a muitas pessoas. Às vezes você está nervoso com o maridão, com a maridona, com a esposa. Irmão, você vai falar coisas no seu casamento que o inimigo vai usar contra você e vai trazer maldição. Mas eu estou com vontade de descontar, pastor. Enche a boca de água, querido. Com a boca cheia de água, de preferência que suco vermelho. Aquele suco vermelho que se você falar e babar vai manchar sua camisa. Aí você não vai falar, não vai deixar cair nem uma gota. Então, queridos, é tempo de nós nos santificarmos para que a bênção do Senhor venha. Querido, essa palavra que Deus está nos dando nessa noite, ela vai surgir efeito na vida de muitas pessoas. Talvez você está aí pensando: pastor, eu não sei se essa palavra é para mim, porque eu sou tão tranquilo,
Eu geralmente não falo muito, eu geralmente não levanto fraudes contra ninguém, eu não tenho palavras de ódio, mas talvez você é uma pessoa ingrata. Talvez você é alguém que humilhou alguém sem perceber. Talvez você confundiu uma pessoa simples na sua malícia. Querido, existem várias coisas que atraem maldição. E talvez você não vai lembrar agora nessa ministração, mas eu quero fazer um desafio a você. De você fazer uma oração, quando você estiver sozinho no seu momento, e começar a pedir a Deus, de forma desejosa mesmo. Senhor, fala comigo. A palavra diz que o Espírito Santo veio numa missão. E uma das coisas que ele veio para fazer é convencer o homem do pecado. Diz a palavra que é uma das primeiras coisas que o Espírito Santo veio fazer. No total, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido, comece a falar com o Espírito Santo essa noite ainda, se você tiver uma oportunidade, para que ele comece a revelar a você coisas que você fez, talvez há muitos anos, e que você deixou sem confessar. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas os crentes às vezes entram no automático e vão escondendo pecadinhos debaixo do tapete e nem se lembram mais. Mas o Espírito Santo pode te lembrar, se é que você tem um coração quebrantado e contrito. Porque diz a palavra que um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Então é tempo de experiência. Eu sei que você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. De repente você está falando, pastor, você é pastor, é mais fácil. Não, querido, nós não vamos conseguir sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo, a santificação vem. Nós só precisamos dar espaço. Nós só precisamos dar tempo, preparar um ambiente de honra para Ele, de primeiro lugar, e falar, Deus, fala comigo. Espírito Santo, quais são os meus erros? Espírito Santo, no que eu tenho errado, ou quais são os pecados, até mesmo involuntários, que eu tenho feito, que eu não tenho me lembrado. Querido, o Espírito Santo vai trazer lembrança daquilo que você precisa consertar, daquilo que você precisa corrigir, daquilo que precisa ser transformado. E eu quero te dizer que em alguns casos, eu creio que vai ter até testemunho, existem alguns casos que você faz umas orações assim, de correção e de arrependimento, que a bênção já vem automaticamente. Queridos, eu profetizo sobre a sua vida um tempo de arrependimento. Olha que poderoso. Pastor, eu queria que o Senhor profetizasse dinheiro, porta de emprego. Eu queria que o Senhor profetizasse prosperidade, querido. Se você tiver uma vida de andar em arrependimento, a bênção vai vir sobre a sua vida. Não porque você está disposto a ficar pecando toda hora e se arrepender. Não é isso que eu estou falando. É uma vida de sensibilidade. Errou, corrige. Uma vida de oração constante. Espírito Santo, se eu vacilar os meus pés em algum momento, eu quero voltar e corrigir. Se eu magoei algum irmão, alguma irmã, eu quero voltar e corrigir. Querido, como dói isso. Mas eu quero te dizer que Deus te fortalece. Ele é poderoso e Ele é especialista em perdão. Querido, o Espírito Santo, Ele está disponível para nós. Muitas pessoas negligenciam o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo veio só para a gente rodopiar na igreja, orar em línguas, repleplé. Não, querido. O Espírito Santo veio para ser consolador. Ele veio para te orientar do seu pecado, para você se arrepender e ser livre. Ele veio para trazer revelação da palavra. Ele veio para trazer revelação da pessoa de Jesus em justiça, para que você caminhe em justiça. O Espírito Santo vai formalizar um modelo de justiça. Jesus, ele falando sobre o Espírito, ele diz assim, o Espírito Santo virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz, do pecado,
porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou ao meu Pai. Não vai ter um exemplo de justiça, porque eu estou indo para o céu. Mas o Espírito Santo vai formalizar em você um exemplo de justiça, para você seguir. Querido, muitas pessoas estão achando que a autoridade na igreja é para mandar. Não, querido, a autoridade é para ser exemplo. Uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa cheia de autoridade, uma pessoa que anda no exemplo. Ah, querido, eu quero até confessar aqui meu pecado, que eu demorei para entender isso, mas o Espírito Santo, através da misericórdia de Deus, me ensina todas as coisas e eu posso melhorar, você pode melhorar, nós podemos andar sendo exemplos de justiça. Você está aí comigo? Então, queridos, Deus tem bênção para derramar sobre a sua vida. Eu quero adiantar aqui, ler o verso 17 do Salmo 109, diz assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Abra comigo agora a palavra do Senhor em Mateus 18. Nós já estamos finalizando há alguns minutinhos aqui. Mateus 18. Pastor, nós lemos lá em Gálatas 13 que Jesus já nos livrou de toda a maldição da lei. Então eu preciso orar, eu preciso desfazer os vínculos, eu preciso desfazer as maldições. Sim, vamos ler Mateus 18, verso 18. Diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Olha só, quem disse essa palavra foi Jesus Cristo. Então, o que me desliga das maldições que foram deixadas na cruz de Cristo é a minha fé em Jesus. Mas muitos crentes que têm fé em Jesus, que se batizaram, estão na igreja passando por maldições. Existem muitos crentes que congregam há anos e não são libertos. Querido, eu sempre falo aqui, o povo no Egito era um povo salvo, mas debaixo de uma escravidão de Faraó. Então você pode ser salvo, estar na igreja, mas muitas coisas talvez você precisa ser liberto. E a palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Deus nos dá ferramentas e armas espirituais para que nós possamos ser vitoriosos e transformados. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só, a palavra vai dizer que a própria palavra de Deus é uma arma, é uma espada. Olha que poder, irmãos. Isso é simbólico. Quando Paulo está falando das armas espirituais em Efésios, ele está observando o exército romano. Então, se Paulo estivesse nos dias de hoje, ele ia simbolizar aviões, ele ia simbolizar armas nucleares. Paulo está simbolizando. Então, queridos, o que Paulo está querendo dizer e o que a palavra diz a nosso respeito é que a palavra de Deus é poderosa para nos fazer vencer exércitos. Talvez nessa noite, você que está nos acompanhando, você está numa situação de maldição. As coisas não dão certo para a sua vida. Casamentos destruídos de gerações. Desde lá dos avós já vem separação, divórcio, os filhos, os netos, os bisnetos. Talvez coisas hereditárias como bebida, vício. O tataravô, cachaceiro, o vô, o bisavô, o pai, o neto, o bisneto, uma geração inteira familiar presa em vícios. E quando que vai acabar isso? Quando você crer no poder de Jesus sobre a sua vida. Quando você tomar posse da palavra que você ouve.
quando você tomar posse da palavra que você lê. Você está aí comigo? Pastor, então eu tenho que crer e eu tenho que desligar? Exatamente, Jesus falou que o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, querido, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você observar aquilo que você tem feito e corrigir. Aquilo que você tem dado espaço para maldição, é tempo de você cortar, desligar da sua vida. Você está aí comigo? Então, você que tem um pedido de oração, faça agora ou cale-se, não para sempre, mas cale-se nesse culto de hoje. Escreva rapidinho, estou brincando com vocês. Escreva aí a sua oração, que a pastora vai anotar e trazer para mim. E eu quero que você abra comigo para nós finalizarmos. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 7, que diz assim a palavra: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, há uma condição aqui. A palavra está liberada sobre a sua vida. Se você andar na luz, o que é andar na luz? É andar no esclarecimento. É andar na verdade. A luz de Jesus é acesa na sua vida quando você deixa de ser ignorante a respeito de algo e passa a ter conhecimento. As trevas significa engano, significa falta de conhecimento. Então, quando nós andamos na luz, o que quer dizer essa palavra? Quando eu sei o que Deus tem para mim, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu sei o que Deus tem para cada dia da minha vida, eu estou andando em luz, luz do esclarecimento, a luz de Jesus, aonde não há engano, aonde não tem falta de conhecimento, porque a palavra diz em Oséias 4, o meu povo perece porque lhes faltou conhecimento. Mas você que é filho e filha de Deus, você que ama o Pai, Jesus disse, aqueles que guardam a minha palavra, esses são os que me amam. Então você que ama Jesus, anda na palavra, guarda a palavra. Você que ama a Deus, anda em luz. E o sangue de Jesus te guarda, te cobre, te protege, te livra, te limpa de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Você está aí comigo? Vamos orar. Aleluia. Deixa eu só achar aqui meus pedidinhos de oração. Tem alguém me ligando na hora da live e me atrapalhou aqui. Glória a Deus. Bom, temos só um pedido de libertação para Josiane. Agora mandaram tudo aqui. E agora tem mais um pouquinho chegando. A pastora já está me mandando. Rosalvo. Manda aqui. Já tem? Dá. Você que está em casa, nós vamos orar por vocês. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para te lembrar coisas que você precisa se arrepender. Coisas que você precisa mudar. Amém? O Espírito Santo é a pessoa correta. Então nós vamos orar aqui. Nós vamos orando e a pastora vai mandando aqui se houver. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esse culto, esse momento diante da Tua presença. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa, a cada irmão que está, Senhor, nos assistindo agora, cada irmão, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra, que está precisando de um socorro, está precisando de receber a Tua bênção, a Tua paz. Senhor, em nome de Jesus, entra de encontro agora sobre a vida daquele que está desesperado. Senhor, eu apresento a vida da Josiane. Nós, como igreja, declaramos sobre ela a libertação, a salvação.
Pai, que o Senhor possa ir de encontro a Josiane agora, tirando, Senhor, todos os laços do inimigo, tudo aquilo que vem contra a vida dela. Nós, como igreja, te pedimos perdão por seus pecados e te pedimos que haja, Senhor, misericórdia da tua parte, que o Senhor possa alcançá-la. Apresente, Senhor, a vida do Rosalvo. Toca, Senhor, na saúde dele, Senhor. Traz a tua bênção sobre a saúde dele. Apresente, Senhor, a vida da Belzinha, que também pede pela tua casa, por libertação. Pai, que haja paz na casa dela. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor envie anjos a todo aquele que teme o teu nome, porque a tua palavra diz que aquele que teme a ti, Senhor, há um anjo ao seu redor. Há um anjo guardando a sua casa, a sua vida. Por isso, Senhor, que haja um tempo de fé. Você que está passando luta na sua casa, o inimigo quer te enganar, trazendo medo. Talvez você está achando que na sua casa o inimigo está entrando, devastando. Mas eu quero te dizer, se você crê no Senhor Jesus, comece a tomar posse dessa palavra, porque Ele não tem poder na sua casa. Se você teme o Senhor, se você crer na palavra de Deus e teme ao Senhor, a palavra diz que tem um anjo ao redor de você te guardando, com uma espada desembainhada, aleluia. Amado, amada, creia nessa noite no amor de Deus. Deus não está contra você. A palavra diz através do profeta Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um fim, um futuro que esperais. Querido, Deus tem um plano com certeza maravilhoso sobre a sua vida. Com certeza Deus tem planos de paz. O inimigo quer enganar para que você não creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência na palavra não tem como ser abençoado. Sem garra, sem força, sem fé não tem como vencer as lutas. Mas hoje eu profetizo que caia todo o engano do diabo. Tudo aquilo que ele está tentando tramar contra a sua vida, te falando que você não pode, que Deus não te ama, que não há saída para você, que não há futuro, todas essas coisas são mentiras, porque em Jesus nós temos um futuro maravilhoso e abençoado. Você está aí comigo ainda? Glória a Deus. Nossos amados filhos, bastante irmãos na live hoje, eu fico bastante feliz. Queridos, Deus tem um tempo novo para o povo dele. Deus tem um tempo maravilhoso, mesmo no meio da tribulação. A Bíblia diz que Deus tem uma saída no meio do ermo. Muitas vezes você vai ver deserto. Muitas vezes você vai olhar como se você estivesse numa floresta, no meio de um pântano, e vai dar até a impressão que não há saída. Mas quando você tem fé, você olha de novo. E é esse meu convite para você nessa noite. Você está no meio da tribulação, está no meio do deserto, olha de novo. Dá mais uma observada com calma e com fé, com confiança, que com certeza Deus vai mostrar uma saída. Com certeza Deus tem uma porta. Com certeza Deus tem um livramento para a sua vida. Com certeza, através da sua obediência, Deus tem bênção sem medidas. Queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aos meus filhos espirituais. Eu te abençoo no nome de Jesus. Declaro sobre a tua vida a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode te dar, o bom salário não pode te dar, o dinheiro não pode te dar, mas o Senhor Jesus te dá de graça. Deus te abençoe, você que está aí pela primeira e segunda vez, que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, amados.